o vídeo de hoje é um vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês que estão aí pra colocar aparelho móvel ou aparelho fixo e sei lá, que vão tirar alguma coisa assim. Então eu espero muito que vocês gostem e acompanhem depois a vinheta. Bom, pessoal, pra quem não viu, aqui no canal, não faz muito tempo, eu fiz um vídeo falando de 5 pontos negativos de usar aparelho ortodôntico, ou seja, aparelho fixo, tá? E aí, eu já tinha na mente essa ideia de fazer um vídeo falando de como foi a minha experiência. E nesse vídeo teve uma menina, acho que foi uma menina, que me pediu pra falar como foi a minha experiência com o aparelho. Então eu falei que eu iria fazer esse vídeo, já tinha comentado algumas pessoas e acharam bem bacana a ideia. Então agora eu vou falar, antes de falar do aparelho fixo, como foi a minha experiência, eu vou falar antes, quando eu usava aparelho móvel, porque eu uso desde muito pequenininha, eu usava. Então eu vou falar bem rapidinho. Tudo começou quando eu tinha 4 anos de idade, eu comecei a usar aparelho móvel. E eu tive 3 aparelhos móveis durante de 4 até 5 anos de idade. Por que 3 aparelhos móveis, Letícia? Exatamente, porque essa criatura já nasceu, né, assim, esbanjando inteligência. A criatura sempre perdia em algum canto da vida por aí. Então, né, parabéns pra mim, já comecei muito bem. Então eu já tive um cinza, um rosa e um lilás. Lilás, gente. E aí eu tive esses 3 e eu perdi durante quando eu era pequena. E depois que eu perdi o meu terceiro, a minha mãe resolveu não fazer mais, porque eu tava começando a trocar bastante de dentinho. Os meus dentes começaram a cair desde quando eu era bem novinha. Então eu troquei os meus dentes antes de muitas crianças. Então quando eu já tinha 9 anos de idade, se eu não me engano, acho que só faltava mais 1 ou 2 dentes pra cair. Então assim, eu troquei de dente muito rápido, desde pequenininha, pra vocês verem como eu sou adiantada dos bagulho. E aí, depois quando eu já tinha de 6 para 7 anos de idade, não sei se eu já tava na primeira série ou na segunda série, eu tô com essa dúvida ainda, mas foi em torno por aí, eu comecei a usar novamente aparelho móvel. E daí, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu coloquei. Aí eu, depois de um tempo, eu acho que eu fiquei um tempinho sem usar. E depois eu acho que eu tive que mandar fazer um outro, se eu não me engano, porque quebrava. Depois, pra quem usa aparelho móvel, sabe que o aparelho móvel, com o tempo, ele começa a quebrar, começa a deteriorar. E isso não era só comigo, era com todas as minhas coleguinhas, que a gente sempre levava esse negocinho pra escovar os dentes na escola. Então a gente sempre usava, assim, sabe? Era muito legal. Eu lembro que até umas delas tinham uns negocinhos colados, assim, no aparelho móvel. E aí quando eu mandei fazer, acho que foi o meu último, eu mandei colocar, acho que foi o meu nome, algum desenho, mas não deu certo, não fizeram. Mas enfim, eu usei aparelho móvel até os meus 10 anos, 9, 10 anos de idade. Que eu já tinha terminado já de trocar todos os meus dentinhos, como eu já disse. O meu último dente, se eu não me engano, que caiu foi esse aqui, ó, o canino. E contanto foi o filho da puta da história, porque ele foi o dente que mais demorou pra crescer. Ele foi o defeituoso da família, entendeu? Ele foi muito sacana, porque ele foi o que nasceu mais tortinho, demorava muito pra crescer. Mas meu dente, eu lembro que eu ficava assim, ó, no dente, pro dente ficar mais mole e cair mais rapidinho. Então eu troquei meus dentes super rápido. E aí quando foi em 2010, quando eu já tava com 10 para 11 anos de idade, eu comecei a usar aparelho fixo. O vilão dessa história, gente! Vamos começar o bagulho louco! E aí vai começar a putaria, porque eu achava o máximo. Eu queria muito. Daí eu comecei, acho que foi 4 quadradinhos. Não, acho que foram 6 quadradinhos que eu comecei, porque tem isso, tem gente que já começa com quase a boca inteira, tem gente que começa com um pouquinho menos. Eu comecei com 6 quadradinhos aqui em cima. E aí eu lembro que a primeira cor que eu coloquei foi o roxinho. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. No final de 2011, eu tava já... A minha dentista falou que eu já tava finalizando, tudo mais. Vamos trancar o seu dente. Isso eu já tinha passado pelos elásticos de corrente, que eu não desejo pra ninguém, porque olha,
É um saco, gente. O elástico de corrente é horrível porque ele tampa o arame, sabe? Ele é muito mais forte, ele pressiona bastante, sabe? Eu já passei por tudo, já cortei minha boca, já passei por tudo, eu já falei no vídeo, então por isso eu vou deixar aqui embaixo. E aí ela chegou no momento que ela falou, vou trancar o seu dente. Aí beleza, né? Eu não conhecia muito disso, a minha mãe já tinha usado aparelho fixo, mas ela não tinha passado por esse procedimento de trancar o dente. E aí eu falei, ah, beleza, já tô com ela desde novinha, né? Não tenho porquê de eu não confiar nela. E aí ela passou arame, que usa aqui no ferrinho, ela passou arame em volta de todos os meus dentes. Ela realmente passou aqui, fez assim, passou. Ficou apertado pra um caralho, sério, doeu muito. Aí eu fiquei com eles depois, acho que eu já tava 1 mês e meio com ele. Alguma coisa que eu comi estourou, aí eu fui lá e ela passou de novo. Só que assim, gente, depois disso ela esqueceu, foda-se, tacou foda-se pra mim. Ela já tinha colocado aparelho de baixo, tudo mais, já tava tudo certinho. Mas ela tacou foda-se e deixou lá, ficou uns 2, 3 meses com arame, assim, sabe, tipo... Beleza. Só que assim, eu comecei a achar muito estranho, porque eu pensei que ela, em um mês ela iria trocar. Isso que já tava errado, porque ela fazia em um mês a manutenção, e o certo a cada 15 dias. E aí, eu fiquei com isso até que rolou uma treta. Fui lá no consultório dela, que sempre o meu bracket, todo mundo sabe que bracket ele quebra direto, a cola dele acaba quebrando, é normal. E aí eu fui lá pra colocar, como sempre, e eu escutei ela reclamando com uma mulher, ela acha que colocar bracket é de graça, que não sei o que. Tipo, meu pai tá pagando todo mês pra ela e ela tá falando isso, aí a minha mãe reclamou, né? E aí nisso começou uma discussão, ela começou a falar um monte de merda, começou a falar em cima da minha mãe. E eu, desde pequena, eu sempre fui muito estourada. E eu fui pra cima dela, comecei a falar um monte de merda. E aí ela catou, foi até o fundo do consultório dela, pegou minha documentação, entregou e mandou eu nunca mais ir lá no consultório dela. Eu queria muito fazer um BO contra isso, minha mãe não quis, mas eu fiquei muito puta. E aí eu fui depois em 2 consultórios, e aí no segundo consultório que eu fui, só pra conhecer, pra saber o que eu ia fazer, né? O segundo consultório que eu fui já tinha sido uma indicação de uma ex-colega minha que já tinha feito o procedimento lá. E aí ela ficou horrorizada de ter trancado meu dente, porque, gente, juro, quem sabe que usa aparelho, é muito difícil de poder passar fio dental nos dentes. E assim, os meus dentes, aqui no meio de todos os meus dentes, em cima e embaixo, eles já estavam ficando todos branqueados, e se eu ficasse ali mais um mês com o aparelho daquele jeito, eu ia ficar com cárie no meio de todos os meus dentes. E agora me diz, quem ia pagar esse prejuízo? Ela não iria pagar, né? Ela poderia até pagar o prejuízo, mas os dentes de quem já estariam estragados, os dentes que já estavam, que não era mais nenhum de leite, quem ia se ferrar pelo resto da vida seria eu, não seria ela, né? Então, assim, eu fiquei muito puta, a dentista, ela fez depois tudo certinho, usei depois mais 2 meses o aparelho normal, porque desse tempo que ficou trancado com esses arames, eu fiquei, o meu dente afastou um pouquinho, então aí ela colocou, e aí, Joana já tava faltando uns 15, um mês mais ou menos, ela me deu esse negocinho aqui, essa caixinha, com esse negocinho aqui, que vem com esses elásticozinhos assim, ó, pra colocar aqui nesses 2 dentes de cada lado pra usar, que era pra alinhar os meus dentes, pra ficar tudo direitinho na hora de morder e tudo mais. E aí depois que eu fiquei com isso, finalmente eu tirei o meu aparelho. E eu fiquei muito feliz, porque, e primeiramente, quando você tira o aparelho é muito engraçado, porque você pensa que você tá banguela. Porque a sua gengiva, ela enche, isso é normal, e você não sente seus dentes, pelo menos por 1 ou 2 dias, e é muito engraçado porque você não sente seus dentes. E eu fiquei muito
sabe, eu fiquei muito feliz pra caramba, porque fiquei 2 anos com o aparelho, mas parece uma eternidade, sabe, aquilo cortando e tudo mais. E aí eu mandei fazer o aparelho móvel. Então assim, quando você vai tirar o seu aparelho fixo, você faz você manda fazer um aparelho móvel que você tem que usar toda noite, que é durante 8 horas, que é mais ou menos a base de horas que as pessoas normalmente devem pelo menos dormir. E aí, a minha mãe pagou R$300 nesses 2 aparelhos aqui, tá vendo? Relevem, esse aqui eu não tô mais usando, já faz 1 ano mais ou menos, porque todos os meus dentes, como eu disse que eu sou uma pessoa bem adiantada na vida, os meus 4 dos sisos já nasceram, sim, podem ficar assustados. Tem gente que com 30 anos que começa a crescer, e tem gente que com 30 nem tem coisa pra nascer dente do siso. Eu queria ser muito vocês, porque rasga pra nascer dente que só, né? E dói bastante, mas enfim, aí como eu já tinha nascido, esses 2 aqui já tinham parado de nascer, porque o dente do siso, ele dura em torno de 2 anos pra poder crescer. E aí o de baixo eu já podia tirar, não uso mais, só uso o de cima. E o de cima, mesmo os meus 2 de cima já tem parado de crescer, a dentista falou que depois do tempo eu já poderia parar de usar. Mesmo assim eu vou continuar usando ele, porque às vezes eu cato assim, vou dormir, aí às vezes tem um dia assim que eu esqueço, aí depois que eu uso eu coloco, eu sinto, sabe, uma pressão no dente que parece que ele afastou um pouco, então aí eu sempre acabo usando ele toda noite. E assim, gente, meu dente tá assim, ficou bem retinho, meu dente é bem alinhado. Os meus dentes do siso, eles nasceram certinhos, não vou precisar arrancá-los. Ela falou que meus dentes, é muito difícil nascer dentes do siso alinhados, né? Você sabe que tem muita gente que tem que tirar os dentes do siso à pressa, que sente dores horríveis, sabe? Que a raiz do dente do siso pode chegar a esse tamanho. E o meu, eu tive sorte que eles nasceram retinhos. Então eu tenho os 4 dentes do siso já. Vitória pra campeã. E meus dentes são assim, eu passei por muitos apuros, eu já usei bastante aparelho, eu sei que é chato pra caramba, mas é uma coisa que todo mundo na vida um dia já passou, vai passar. Tem gente que nem liga pra isso, nunca usou e nunca vai querer usar, mas é você que tem que usar, use, porque depois no final recompensa muito você poder ver os seus dentes bem alinhadinhos, bem bonitinhos. E os meus dentes são bem brancos, esses aqui não é a cor natural do meu dente. Quando eu tirei logo o aparelho, eu vou colocar umas fotos. Eu não tinha uma câmera boa, então não sei se vai aparecer umas fotos legais, mas eu vou colocar quando eu usava aparelho e depois que eu tirei. Mas meus dentes eram, tipo, muito mais branquinhos. Então eu tive, assim, uma experiência não muito legal, assim, no final das contas, um pouco antes. Mas tudo acaba valendo a pena, a gente tem que passar um pouco de nervoso nessa vida, porque a gente sabe que dentista é uma coisa muito séria que a gente tem que procurar. Então, assim, gente, procurem, pesquisem bastante, tanto preço quanto pessoas que têm a capacidade. Procurem saber se pessoas já fizeram antes, se vale realmente a pena fazer aquela pessoa. Então tenham o maior cuidado do mundo com isso, porque hoje em dia vocês sabem que tem muita gente por aí se passando por dentista, ou até mesmo pode até ter diploma, mas tá fazendo, sabe, trabalho ridículo e estragando os seus dentes. E você sabe que é muito caro manter os dentes. Eu lembro que a minha última manutenção que eu fiz, a última vez que eu usei aparelho fixo, tava até que ainda um preço legal. Depois, no mês seguinte, que eu já tava com o aparelho móvel, que eu já terminei, finalizei tudo, aumentou em todos os lugares o valor de usar aparelho, tanto móvel quanto fixo. Então, assim, gente, procurem realmente um lugar bom, um lugar que vocês sabem que vocês podem ter uma confiança, porque a saúde dos seus dentes é uma saúde muito importante, que é a saúde do resto do seu corpo também. Mas foi essa a minha experiência, eu espero muito que vocês tenham gostado. E me conte aqui embaixo se você já usou, se você está usando e se você pretende usar. Se você tem alguma dúvida, algum medo, não tenha, relaxa. Tem gente que acaba machucando a boca bastante, como foi meu caso, como eu contei no vídeo, mas realmente acontece, gente, que não dói. Por exemplo, a Débora é um indivíduo anormal dessa terra, né, que não teve a boca machucada pelo aparelho, não sentiu dor, então acontece, né?
Mas conte a experiência de vocês aqui embaixo. Contem aí se vocês têm dúvida, medo de alguma coisa. Só comentar aqui embaixo. E se tiver ao meu alcance, se eu puder estar respondendo pra vocês, com todo carinho eu vou estar respondendo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco da minha vida dentária, da minha arca dentária com aparelho tanto móvel quanto aparelho ortodôntico. Então é isso, pessoal. Um super beijão. Espero que tenha sido muito válido desse vídeo, que eu espero que eu tenha ajudado, sei lá, vocês a, sei lá, alguma coisa. Façam, não tenham medo, usem aparelho, porque no final das contas vale muito a pena. Eu amo meu sorriso e é uma das coisas que eu mais gosto, é poder me sentir bem, tá sorrindo assim. Então é isso aí, um super beijão. Vou deixar minhas redes sociais no final do vídeo aqui embaixo. Comente aqui embaixo sugestões de vídeos, dúvidas e tudo mais. Até a próxima e